Nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo nosso apóstolo, pela família dele. Senhor, dê a cada um de nós ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para entender. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Bem, essa noite nós vamos falar sobre um assunto específico que eu creio que nos ajudará a entender a direção que o apóstolo está indo nesses dias, nesses últimos dias. E abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Nós vamos falar sobre a obediência do Filho. Efésios 4. E nós vamos ver o versículo 16. Todas as vezes que o apóstolo tem nos ensinado, ele tem lido Efésios 4, do versículo 11 ao 16, porque eu penso que... eu sei que nós estamos indo numa direção específica, que ele quer que nós entendamos o que o apostólico é tudo sobre e por que é tão importante para nós, como um corpo, aqui a igreja, o Word of Life Christian Center, essa família, temos que entender a tarefa que ele tem em mãos agora. E isso me ajuda a entender. Então, eu sei que, como membro desse corpo, a fluir melhor. Quanto mais você entende, mais você consegue fluir melhor. E em Efésios, capítulo 4, versículo 16, nós vamos descobrir que não é sobre nós. É tudo sobre o que Deus quer. Nós temos ouvido isso, mas nós precisamos ver isso. É tudo sobre o que Deus quer na esfera da terra. E Deus tem uma única forma de fazer as coisas chegarem na esfera da terra. E essa maneira é através do princípio da obediência. Nós vamos ver o estilo de vida, de obediência de Jesus daqui a pouco, mas eu quero ler Efésios 4,16 para nos informar por que precisamos entender o nível de obediência que Jesus andou, porque a única forma que Deus pode fazer algo vir do céu para a terra é através da esfera da obediência. E, na verdade, à medida que avançamos nessa lição, nós vamos descobrir que, de acordo com Efésios 4,16, cada membro precisará suprir sua parte. Para nós fazermos o trabalho acontecer, cada membro precisa suprir sua parte. Aí então, essa pessoa precisa passar pela esfera da obediência, porque essa é a única forma que Deus consegue trazer o governo do céu na terra e fazer algo acontecer aqui embaixo, através da obediência. Se Deus fosse tentar fazer de outra forma, seria ilegal ele fazer isso. Deus precisa vir através da esfera da obediência, porque é a única forma que isso pode conectar céu com a terra. E nós vamos descobrir mais à medida que avançamos. Efésios 4,16, se abriu, ele diz, através do qual todo o corpo, veja, do qual todo o corpo, bem ajustado, soa como um, correto? E ligado pelo auxílio de algumas juntas, não algumas, não todas, só algumas, não. Todas as juntas que suprem. Veja, Deus precisa de todo o corpo trabalhando junto. O corpo da igreja aqui e o corpo universal, todos precisam estar trabalhando comum, porque Jesus é um. E o objetivo total de Jesus é que nós sejamos um. Se você vê no versículo, você vai descobrir nos versículos na Bíblia, você vai descobrir quantas vezes que ele fala sobre a unidade do corpo. De novo, de novo, de novo, de novo, ele fala sobre a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, porque é a única forma que Deus pode operar. Deus não deu a Jesus um corpo na terra para nada. E porque Jesus não está aqui presentemente, fisicamente, a igreja se tornou o corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo.
E nós somos aqueles que precisamos fazer o trabalho acontecer na terra à medida que recebemos instruções do cabeça. Agora, vai ficar mais e mais claro à medida que avançamos. Nós precisamos nos imaginar como um corpo físico de Cristo e Ele sendo o cabeça. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre as partes diferentes do corpo, que a cabeça não pode dizer para o pé e em diante, que os membros diferentes do corpo não podem dizer, não preciso de você, não, todos precisamos trabalhar juntos de uma forma cooperando um com o outro e corporativamente uns com os outros para fazer algo acontecer. Porque se o corpo não estiver operando junto, as partes operando juntas, nessa forma, então a obra do Senhor será impedida, não parado, mas será atrasado, será atrapalhado, porque Deus precisa da unificação do corpo. Agora eu vou tentar falar através de mais de uma forma para você entender o que estamos falando, para que todo o corpo, juntamente ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou da operação de algumas partes, só não, de cada parte, de toda parte. Todos nós temos uma parte a fazer. Faz a medida de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Agora note essa última parte do versículo, aí vamos continuar nas minhas anotações. Faz o aumento do corpo. Veja, para o corpo poder aumentar, a única forma de isso acontecer é através da operação de cada parte fazendo seu papel. Abra sua Bíblia novamente em Hebreus 5, versículo 8. Esse será um dos versículos centrais que estaremos falando hoje. Hebreus 5, versículo 8. Nós veremos que Jesus precisou passar pelo processo como um ser humano e não como o Filho de Deus, não como o Filho de Deus, mas como um Filho do homem. E para ele passar por isso, ele precisou haver, eu quero uma humildade. Agora, de que eu estou falando? Veja, nós estamos falando sobre o Filho, certo? O Filho de Deus, estamos falando de Jesus. E quando Deus teve o plano de redimir o ser humano, Jesus sabia que ele precisaria vir e pagar o preço pela nossa redenção. Bem, o que Deus sabia era que Jesus não poderia vir como um filho de Deus. Ele precisou vir como um filho do homem. Se você pensar nisso, Jesus e Deus compartilhavam da mesma glória, do mesmo poder, das mesmas habilidades de criação, do mesmo poder criativo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus e Deus eram um. Então, agora Jesus precisa vir à Terra, ele não podia vir como Deus. Então ele precisou fazer o quê? Se humilhar aí. Ele precisou ser arrancado de coisas, deixar de lado coisas. Ele deixou de lado toda a glória dele, toda a majestade dele, tudo que ele é, tudo que Deus é. Ele precisou deixar de lado. O que eu estou tentando falar? Jesus precisou se humilhar como homem antes dele poder se qualificar para nos redimir, porque o pecado entrou através do homem, então a redenção precisou vir através de um homem. Então Jesus precisou se tornar como um homem. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para te informar que ele não veio aqui para a Terra com todo o poder soberano dele. Para te informar que ele não veio com tudo que Deus é. Ele precisou vir através de um processo. Eu estou tentando falar para você pegar, porque é importante que nós tenhamos um entendimento dessa parte aqui. Que ele veio como um filho, mas não como um filho. Ele veio como um servo. Ok? Deixa eu ler esse versículo. Talvez vai abrir mais enquanto avançamos. Hebreus 5:8. Ainda que ele era um filho, aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Ainda que ele era um filho,
Ele aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Agora, o meu ponto é, Jesus não trouxe obediência junto com ele. Estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus. Ele não trouxe obediência com ele. Ele precisou aprendê-la. Diga comigo, aprender. Ele precisou aprender obediência. E a Bíblia diz através das coisas que ele sofreu. Se você ler os versículos, você vai descobrir que Jesus passou por muitos sofrimentos na terra. E esse sofrimento foi por um propósito divino. Ainda que ele estava sofrendo por nós, ele precisou, como um homem, aprender obediência para que ele pudesse carregar, executar o plano de Deus aqui na terra. Jesus, ele veio, se você ler os Salmos, ele disse, eu vim para fazer sua vontade, Pai. O ponto todo dele vir para a terra foi para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você precisa ter uma certa quantidade de obediência. Você não pode fazer a vontade de Deus se você não obedecer. Nada será feito, nada acontecerá se não obedecermos. Ok, vamos continuar aqui. A obediência foi perdida no Jardim do Éden. E precisou ser recuperada e restaurada. Agora, eu quero que você entenda isso. A obediência, eu quero que você olhe para a obediência como um princípio aqui. Mais do que um princípio. Eu quero que você veja a obediência como uma avenida. Eu quero que você veja a obediência como uma posição. Estou tentando achar a palavra certa. Eu vou bater na palavra certa daqui a pouco. Antes de você ir para casa hoje. Eu quero que você veja a obediência como uma passagem. Eu ainda estou chegando mais perto. Não bati na palavra certa. Uma passagem. Eu estou ficando melhor. Uma passagem. Olhe para a obediência como uma entrada. Veja a obediência como uma entrada. Estou mais perto agora. Veja a obediência como um portal. Está ficando melhor, não está? Eu quero que você veja a obediência de uma forma que, a não ser que a obediência seja assegurada, não haverá portal de passagem. Precisa haver um portal de entrada para que a redenção venha. Sim, a cruz tem a parte dela. O sangue derramado tem a parte dele. Mas isso precisou vir através dessa passagem que é a obediência. Eu quero que você pegue isso. A obediência foi perdida. Eu vou te mostrar nos versículos. Mas ela precisou ser restaurada. Ela precisou ser trazida de volta. Ela precisou ser reganhada. Ela precisou ser reestabelecida. Estou tentando falar de forma diferente. Precisou ser reestabelecida porque ela foi perdida. E uma vez que ela foi perdida, havia sido perdida, Satanás se tornou o Deus desse mundo através de um outro princípio chamado desobediência. Agora, eu estou chegando mais próximo ainda disso. Agora, a desobediência reinou de Adão até Jesus. O princípio de desobediência. Deus tentou usar muitos homens na Bíblia para trazer a obediência, mas ele não pôde assegurá-la. Deus honrou Davi porque Davi foi um homem de acordo com o próprio coração de Deus. E Davi foi um dos santos do Velho Testamento mais preciosos no tocante à obediência no Velho Testamento. E um dos motivos disso é que a Bíblia diz que todas as vezes que Davi fazia algo, ele reconhecia Deus. Ele buscava Deus para ter direção. Ele errou, sim, ele errou. Não uma vez, não duas vezes. Ele errou várias vezes na vida dele. Veja, Davi não era um homem perfeito. Mas Deus precisou ter uma obediência perfeita. Eu quero que você pegue isso. Ele não pôde encontrar isso, essa obediência, em ninguém mais.
Mas essa obediência precisava ser assegurada para que a redenção pudesse nos trazer de volta para o lugar de salvação. E nos reconectar de volta com Deus. Depois daquilo que Adão havia feito. Então vamos ver agora a obediência do Filho. E nós vamos descobrir por que foi uma coisa tão preciosa para Deus que Jesus precisou vir e se apresentar diante do Pai. Ok? Agora. Veja em Romanos 5:19. Nós estamos chegando mais próximo aqui. Eu quero que você veja da forma que eu quero que você veja. Veja. Todas as vezes que eu estudo o apóstolo, eu descubro um outro segredo. Um segredo a mais para o sucesso dele. Você pode usar a palavra sucesso em ministério. Esse é um dos ministérios mais bem-sucedidos à face dessa terra. E um dos maiores segredos do apóstolo, sim, ele ora. Mas um dos maiores segredos dele é que ele tenta obedecer a Deus em todas as coisas que Deus fala para ele. O apóstolo, ele anda numa obediência, numa esfera única de obediência. Preste atenção nele. Estude ele ao longo dos anos. Você vai ver como única a obediência dele é. É rara. É uma obediência rara e única. Ele obedece a Deus com todo o coração dele, força, mente e poder, porque ele quer fazer a vontade de Deus. Ok? Agora, você está em Romanos 5, já achou? Romanos 5, 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, você vê isso? Desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, né? A obediência reinou de Adão até Jesus, muitos foram feitos pecadores. Então, através da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Então, agora Deus precisa colocar isso na esfera da terra. Ele precisa colocar o princípio da obediência na esfera da terra. Agora, me lembra aqui, e eu também te lembro, um de nós vai lembrar o outro aqui, que Jesus não trouxe obediência com ele para a terra. Esse é o ponto que eu estou tentando fazer você ver. Você não nasce com obediência. Você pega um bebezinho de 2 anos de idade, tão puro quanto o espírito dessa criança é, essa criança não nasceu com obediência. Você precisa ensinar a criança obediência. Não sei porque alguns pais não querem corrigir seus filhos. Porque se não os corrigirmos, eles não aprenderão obediência. Aí muitos pais deixam os filhos fazerem o que eles querem fazer. Mas esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto é que eles não aprendem, não nascem com obediência. Você precisa aprender. Então agora vamos descobrir que a obediência é uma das comodidades mais preciosas de Deus. É uma dos ativos espirituais mais poderosos que Deus poderia nos dar. A obediência. Mas ela é aprendida. Todo mundo diga comigo, aprender. Veja, a obediência é suposta ser aprendida. Se Jesus, o próprio Jesus, precisou aprender, onde isso coloca você e eu? Então, às vezes, é preciso um pouco de sofrimento para aprender a obediência. Sim. Você nem sempre quer obedecer. Eu estou falando da carne. A sua mente, a sua alma. Por quê? Porque ainda existe um espírito de desobediência que fica vagando nessa atmosfera da terra. E ele vem contra cada coisa que Deus quer. Ele vem contra cada coisa que Deus é. Ele vem contra cada coisa que Deus pode fazer. Esse espírito de desobediência, ele ainda está na esfera da terra. Mas ainda assim estamos na terra, mas nós podemos operar debaixo desse princípio.
se quisermos. Ainda que ele tenta nos controlar, às vezes, até como cristãos. Não importa quanto oramos em línguas, esses espíritos ainda ficam nos perseguindo e tentando fazer com que nós não obedeçamos. Ainda nas coisas mais simples que Deus quer que façamos. Mesmo até as coisas que parecem menores, que Deus quer que pede para nós fazermos. Nós vamos encontrar uma desculpa terrena para tentar renegar. Nós damos desculpas, tentando ir por uma outra rota e tentar tomar posse de uma obediência que é falsa. Meu Deus, eu quero que você vá comigo por um pouco aqui. Então, todas as coisas que Deus tem, Satanás tenta duplicar. E quando você tenta duplicar isso torna essa coisa uma contravenção. Então, assim como o amor, você já viu amor contraventor? Amor falso? Sim. É por isso que eles surgiram com as palavras amor verdadeiro. Porque existe um amor falso. Então, vamos voltar para a obediência. Agora, eu descobri através dos meus estudos que nós falamos bastante sobre obediência, sabe? E eu descobri algo sobre a palavra submissão. E eu descobri que ainda que soa parecida as palavras submissão e obediência, elas estão longe demais uma da outra. A obediência, por um lado, é uma coisa. Obedecer, se render é uma coisa. Mas a submissão, por outro lado, é uma outra coisa. Você pode ser obediente, me ouça com bastante atenção. Você pode ser obediente nas suas ações, me ouça com bastante atenção, mas com rebelião no seu coração. Meu Deus, as pessoas não reconhecem, elas não reconhecem pelo lado de fora. A ação é uma coisa. E é uma expressão externa, é uma coisa externa. Ela tem uma aparência boa, parece que você quer uma obediência, mas existe um problema no coração que nós não vemos, as pessoas não veem. A ação pode ser correta, mas o seu coração pode estar errado. Você já pediu a um de seus filhos para fazer alguma coisa? E eles vão e fazem. Mas eles estão reclamando dentro do coração deles o tempo todo enquanto estão fazendo. Eles estão reclamando, murmurando. Veja, eu cresci com muitos irmãos e irmãs. E por algum motivo, era sempre ruim, era sempre uma murmuração. Eram os mesmos que faziam as mesmas coisas o tempo todo, e os outros ficavam deitados lá só olhando. Então os que faziam iam fazer, vai lá colocar o lixo lá fora. Você vai colocar o lixo, por que eu tenho que ser o único que joga o lixo lá fora? Mas não é uma aparência boa, a criança está lá pegando o lixo e indo lá fora jogar, mas dentro do coração eu estou já bagunçado, confuso, porque eu estou murmurando. Se a ação parece boa, para o ponto de vista dos vizinhos, eles falam que criança obediente está indo lá jogar, sempre vai lá e joga o lixo fora. Mas o vizinho não sabe o que está passando por dentro daquele coração. Ele está murmurando, reclamando, batendo o pé por dentro, enquanto ele joga o lixo lá fora. Então pode ser correto na ação, mas errado no coração. E às vezes, eu disse... Às vezes, nós como cristãos, as nossas ações parecem que estão corretas, mas o nosso coração não está alinhado. Às vezes o coração não está correto. Você vê, é preciso que haja uma submissão, e eu gosto de chamar isso de uma obediência submetida. É diferente, uma obediência submissa. É uma obediência em ação e no coração. Eu sei que não vamos avançar muito hoje, mas eu preciso explicar isso, porque à medida que você avança nessa lição, nós vamos ver que a obediência precisa ser agradável a Deus. Deixa eu falar dessa outra forma. Eu vou ler aqui nas minhas anotações. O Filho do Homem
compartilhava da mesma glória e autoridade com o Pai. Agora, olha essa parte. Deus nunca exige uma obediência forçada. Senão, não seria uma obediência pura e santa. E ela não consegue glorificar Deus. Veja, eu vou ler mais uma vez. Deus nunca exige uma obediência forçada. Porque então não seria pura e santa. E então não glorificaria Deus. Agora, a obediência forçada eu estou tentando colocar de uma forma aqui, mostrar a tarefa de Jesus. Jesus não poderia agradar o Pai se ele fosse forçado a vir aqui e morrer. Forçado a fazer isso. Você não pode agradar o Pai se você for forçado a fazer certas coisas. Então não seria puro e santo. Todas as coisas que você faz para Deus precisam ser puras e santas, sem objeção. Deixa eu falar dessa forma. Eu lembro quando eu era um menininho, criança, e nós vivíamos perto de uma fazenda. E esse fazendeiro tinha cavalos e vacas. E ele tinha esse cavalo específico que era um cavalo novo. Ele estava tentando fazer o cavalo aceitar aquele negócio que você senta em cima do cavalo. Toda vez que ele tentava colocar a sela no cavalo, ele jogava para fora. Ele dava coice e tirava a sela. O cavalo não queria se submeter à sela. Então, o que o fazendeiro fez, para mim é maravilhado. Ele começou a jogar sacos de areia nas costas do cavalo e amarrar o cavalo, botar bastante peso em cima das costas do cavalo, e ele fazia o cavalo dar voltas em círculos, de novo, com bastante peso de sacos de areia. Eu não sei quanto de peso tinha ali de sacos de areia. Bem, o que ele estava realmente fazendo, forçando esse cavalo a receber a sela, forçando a obediência no cavalo, forçando o cavalo a carregar aquele fardo, aquele peso dos sacos de areia. Então, quando ele removeu os sacos de areia, sabe o que o cavalo disse? Me dê a sela. Eu quero a sela. Eu não quero os sacos de areia. O que foi isso? Foi uma obediência forçada. Sim. Agora o cavalo anda por ali com a sela, aceitando. Mas ele foi forçado a aceitar a sela. Então, o meu ponto é, Deus não quer forçar a obediência dele em você. Isaías 1:19 diz, eu chamo de uma obediência disposta. Se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor da terra. Agora, à medida que avançamos, eu quero que você saiba que Deus nunca exige uma obediência forçada. De volta para o meu ponto, senão não seria santo e pura. Agora, se existe algo do tipo como santo e puro, existe algo do tipo não santo, uma obediência não santa. E uma obediência impura. Você sabe que os cristãos andam nisso todos os dias, nesse sentido, nessa sensação falsa de obediência. É uma sensação falsa. E não parece, pode parecer similar. Mas é uma obediência contraventora. É uma obediência não santa. Ela pode ficar parecendo bonita aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não é santa. E ela é desonrável. Você está pegando o que eu estou falando? Porque a sua obediência agora ficou não santa. E Deus não permite uma obediência não santa. Agora, continuando um pouco mais. Avançando um pouco mais aqui, a obediência de Jesus foi pura e santa diante de Deus.
Sabe como eu sei disso? Jesus disse, lembra em Mateus 3:13? Ele disse, esse é o meu filho amado, no qual eu estou muito agradado, me comprazo. Deus estava muito agradado com Jesus, porque todas as coisas que Jesus fazia eram puras, com motivação pura, e motivação santa, e puro e santo, uma obediência pura e santa, e uma motivação santa faz o quê? Glorificam a Deus. Eu sei que nós queremos glorificar a Deus em todas as coisas. Eu quero obedecer a Deus da melhor forma que eu posso em todas as coisas. E eu penso que todos nós queremos isso. Todos nós queremos agradar a Deus. Agora, vamos ver aqui o que mais Jesus fez. Hebreus 5:9. E tendo sido feito perfeito, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Tendo sido feito aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Esse versículo está dizendo que Jesus se tornou o autor dessa obediência de que eu estou falando. Ele se tornou o autor dessa, porque o que ele fez foi, ele se rendeu, ele trouxe a obediência para a esfera da terra. Ele não trouxe do céu para a terra, mas ele desenvolveu uma obediência perfeita na terra, uma obediência pura, santa, para que pudesse honrar a Deus, para que pudesse agradar o Pai, e Deus ser glorificado. E ele conseguir apresentar essa obediência, ele poder apresentar essa obediência, ele precisou desenvolver essa obediência aqui na terra para que ele pudesse assegurar o caminho para nós, para que agora nós possamos ter acesso a essa mesma obediência que Jesus operou nela. Você vê? Depois que Jesus passou pela cruz, ele assegurou a obediência, ele satisfez a justiça, Deus se tornou glorificado e ele se tornou o autor da salvação eterna. E pensa no que vem junto com a salvação, essa nova obediência. Veja, quando a salvação veio, eu quero falar essa nova obediência, mas não é uma nova obediência, mas é a obediência do próprio Deus, veio junto com a salvação, para nos dar a habilidade de obedecer. Veja, agora nós temos a habilidade de obedecer. Antes, Satanás era o Deus do nosso mundo antes. Agora nós temos a habilidade de obedecer. Não apenas obedecer, mas uma obediência pura e santa. Eu quero que você tente ver o que eu estou falando. Porque agora, essa nova coisa foi desenvolvida por Jesus. Essa coisa nova da obediência agora... Eu tenho acesso a Deus. E Deus tem acesso a nós. Agora, vamos voltar para o apostólico agora. Agora, esse governo de céu na terra can function the way God não pode funcionar da forma que Deus quer que funcione, não pode funcionar da forma que Deus queria que funcionasse por milhares de anos, de Adão até Jesus. Agora o Senhor diz, agora eu tenho meu lugar de volta e eu posso contactar alguém do céu na terra para fazer a minha vontade. Antes disso, Deus não tinha esse contato de céu na terra, porque o homem, os corações dos homens eram rebeldes e o coração do homem não era puro. Mas agora Deus tem acesso a um governo de céu na terra. Lembra a oração do Pai Nosso? Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Agora Deus pode fazer essa conexão santa entre o coração dele e o coração do homem. Mas
Isso precisa passar, isso precisa ter a obediência para qualquer coisa, para que qualquer coisa consiga conectar céu na terra. A única coisa que conecta céu na terra é a obediência. E essa obediência precisa ser cumprida. A obediência precisa ser cumprida. Agora, eu vi algumas coisas aqui que eu nunca havia notado antes. O apóstolo Paulo diz, eu quero ler para vocês rapidamente. Abra comigo em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Vou lá rapidamente. 2 Coríntios 10. O apóstolo Paulo disse algo aqui. Qual é o versículo agora? Sim, no versículo 6. Eu perdi isso antes, eu nunca havia visto isso antes nesse versículo. Ele diz, você vê, e tendo uma prontidão para se vingar de que? Toda desobediência, quando a sua obediência for cumprida. Veja, a obediência precisa ser cumprida. Não somente talvez eu vou falar dessa forma. Não apenas a semente da obediência precisa ser cumprida. Mas ele disse, a nossa obediência precisa ser cumprida. Você tem que pegar isso. Em outras palavras, a nossa obediência precisa ser assegurada. A nossa obediência precisa ser correta e direita diante de Deus. A nossa obediência precisa se tornar ser santa e correta e justa e pura diante de Deus. Muitas vezes pensamos que estamos em obediência, mas ela não está cumprida. Ela não está... Estou tentando encontrar a palavra certa. Ela não está completa. Ela não está resolvida. Ela não está resolvida. Ela não está ali decidida no nosso coração. Senhor, eu vou te obedecer em todas as coisas. Ela precisa estar resolvida dentro do nosso coração. Isso significa que a obediência precisa estar cumprida. Senhor, eu decidi na minha mente. O que quer que o Senhor diga para mim para fazer, eu vou fazer. O que quer que o apóstolo disser para eu fazer, eu vou fazer. Veja, isso está resolvido. Eu não estou nem aí. Senhor, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. E eu vou resolver essa obediência no meu coração. Eu vou cumpri-la dentro de mim. Você entende o que eu estou falando? Porque essa obediência precisa ser santa, precisa ser correta. Porque Satanás nos enganou já há tempo demais, longo o suficiente, com todas as contravenções dele. Todas as coisas têm uma contravenção, todas as coisas têm um lado falso, todas as coisas parecem corretas aos olhos dos homens, mas Deus pesa os espíritos. Então, todas as coisas precisam ser asseguradas para nós podermos ir para o nível que o apostólico quer nos levar. Veja, existe um outro nível que Deus está nos trazendo, para o qual Deus nos está trazendo. Eu quero que você veja isso, depois vamos continuar. Eu tenho mais alguns pontos para colocar aqui para você, mas o que Deus está fazendo através do apostólico, através do nosso apóstolo, Deus está a ponto de acelerar algumas coisas. O apóstolo sabe disso. E não vai dar tempo de alcançar. É preciso que haja um acompanhar. Agora, eu vi um filme sobre um runaway train. Posso contar uma história do filme? Ok. No filme, esse rapaz era o condutor, aquele que é o condutor do motor lá daquela locomotiva principal. Ele estava lá no galpão, no terreno para pegar uns carros. Ele ia pegar uns 40 ou 50 carros para conectar com a locomotiva, o motor da locomotiva principal. Ele provavelmente já havia feito isso antes. Às vezes você pode fazer as coisas erradas e se livrar, passar despercebido apenas por um certo tempo. Veja. Então, o que ele fez foi...
Depois dele depois que ele conectou os carros, ele precisava mudar, apertar o pedal e ir para um outro trilho para poder levar os carros. Quando ele apertava lá o motor, o pedal do motor, agora preste atenção aqui, esses motores bem grandes, puxando 40, 50 carros, precisa de bastante atrito, bastante pressão. E aí você precisa puxar a alavanca lá, pisar no pedal, bastante força para poder começar o movimento. Assim como você precisa dar bastante gás no início, uma vez que já continua indo, a aceleração ela cuida de si mesmo. Você entende do que eu estou falando? Fica mais fácil. Não quero fazer de você um treinador de locomotiva, quero que você veja só o ponto. Então, quando ele fazia isso, empurrava, o trem se movia bem devagar. Então, a ideia dele era pulava para fora da locomotiva, ia lá correndo, apertava o botão e voltava para a locomotiva dele. Vê o que ele estava tentando fazer? Então, ele teve problema em apertar lá o botão. Veja. Então, quando ele apertou o botão numa outra vez, o trem começou a pegar velocidade. E, rapaz, ele tentou correr para entrar no trem de volta na locomotiva e foi mais rápido do que ele conseguiu imaginar. E aí ele foi sozinho. E agora, ele não pôde voltar e entrar no trem. Agora ele precisava correr o trem viajando sozinho com o negócio lá aberto. Não ria alto demais. Você vê esse trem, essa locomotiva que o apóstolo está nos conectando aqui, nos conectou, está bem aberto lá. E se você não prestar atenção, você vai tentar pular num trem que está se movendo. E você vai acabar tendo um trem que está indo sem você. Você vai tentar entrar e acompanhar e alcançar, mas não vai conseguir alcançar. Você tem que acompanhar agora. Você entende o que eu estou falando? Tem que acompanhar. O apóstolo está se movendo. E às vezes... eu vou tentar falar de uma forma legal. E às vezes, ele precisa continuar se movendo. Sabe por quê? Porque Deus continua se movendo. E eu estou tentando falar coisas legais. Amém. Vamos continuar. Agora, vamos voltar, porque o meu tempo já está quase acabando. Vamos voltar Vamos ver aqui. Ouça isso. Estamos falando da obediência de Jesus, certo? A obediência do Filho. A obediência dele satisfez os clamores da justiça. Pense nisso. Através da obediência dele, agora, nós estamos falando do que ele fez e como ele obedeceu a Deus. Através da obediência dele, a penalidade do pecado foi paga por completo. Mas se ele não tivesse tido essa obediência perfeita, a penalidade do nosso pecado não teria sido paga por completo e nós não teríamos sido libertos. O céu estaria bem longe de nós, estaria fora do nosso alcance. Mas a obediência dele pagou pela penalidade do pecado. Todos aqueles que estavam cativos foram libertos através da obediência dele. Todos os que estavam cativos foram libertos. Meu Deus, pense nisso. Satanás foi derrotado e a autoridade de Deus foi tomada de volta na terra através da obediência dele. Satanás foi derrotado e a autoridade dele, a autoridade de Deus foi retomada na terra. A autoridade de Deus, Satanás foi derrotado e a autoridade de Deus foi retomada na terra. Agora, por que eu fiquei nisso um pouquinho mais tempo? Preste atenção. A autoridade, ela não é autoridade
até que haja obediência. Deus não pôde estabelecer a autoridade dele na terra até que houvesse a obediência na terra. Você precisa pegar isso. Deus não podia ter estabelecido a autoridade dele na terra até que houvesse a obediência na terra. Deus não pode fazer nada na terra a não ser que haja alguém que obedeça. A não ser que ele tenha alguém que se renda à autoridade dele. A não ser que tenha alguém que carregue o plano dele, execute o plano dele aqui na terra. Eu vou falar um pouco mais. A justiça foi assegurada para cada crente. Meu Deus, não haveria justiça na terra se não tivesse havido, se não houvesse obediência em Jesus. Ouça esse agora. Todas as promessas de Deus foram cumpridas através da obediência de Jesus. Se não tivesse havido obediência, Jesus disse, Senhor, eu vim para fazer a sua vontade. Ele veio aqui para executar toda a vontade de Deus. Todas as promessas de Abraão até nós se tornaram cumpridas através da obediência de Cristo. Eu estou tentando pensar num versículo que fala sobre Gálatas 3:13, onde ele fala sobre Abraão. Eu não estou lembrando agora. Para que a bênção de Abraão, Cristo nos redimiu, é esse versículo? Da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós. Sim, tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Qual é o próximo versículo? Para que a bênção de Abraão, para que a bênção, veja, isso vai conectar isso, pelo que Jesus fez, para que a bênção de Abraão possa vir sobre os gentios através de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Todas as promessas foram cumpridas através da obediência dele. Se não tivesse havido obediência, as bênçãos de Abraão até agora não poderiam ter sido cumpridas. Ainda que Abraão tenha obedecido a Deus, mas ainda assim essa obediência não poderia ter sido cumprida na esfera da terra se não fosse pela obediência de Jesus. Ainda que Abraão obedeceu a Deus, ainda não era perfeita. Essa obediência precisou passar por um filho perfeito para ter uma obediência perfeita. Foi temporário. As obediências do Velho Testamento foram temporárias até Jesus ter vindo. Você está comigo? O poder da morte foi quebrado através da obediência dele. Meu Deus! Nós não precisamos morrer e ir para o inferno. Quando as pessoas que nós amamos vão para casa, está com o Senhor, temos uma promessa de uma ressurreição. Tudo isso foi cumprido através da obediência dele. Agora, ele se tornou o autor da salvação eterna. Agora, o caminho da redenção para o homem pode ser assegurado através da obediência dele, ou através da forma da obediência dele. Ele se tornou o autor da salvação eterna. Agora, o caminho da redenção para o homem pode ser assegurado através do caminho de obediência. Veja, todas as coisas, eu estou tentando trazer isso para você entender. Todas as coisas precisam vir através do caminho da obediência. Nada de Deus é recebido até que nós passemos pelo caminho ou através do caminho da obediência. Você não pode ter cura a não ser que você obedeça a Deus. A prosperidade não funcionará a não ser que haja obediência envolvida.
Tiago diz, não sejam ouvintes da palavra apenas, mas sejam o quê? Praticantes. Isso é obediência. Bem aí, você precisa colocar a palavra em prática. E para colocar a palavra em prática, você precisa obedecer a palavra. Agora, eu estou jogando essas coisas aqui para vocês, para que você possa ver. Sem a obediência, Deus não pode fazer a vontade dele feita na terra. Agora, vamos ver aqui Isaías 1:19 e 20. Porque Isaías 1:19 e 20 irão revelar para nós, vão revelar nós para nós. Quando eu digo para revelar nós para nós, todos nós seremos revelados aqui. Se você estiver disposto e for obediente, você comerá o melhor dessa terra. Agora, qual é o outro pedaço da torta que diz? Mas se você se recusar, versículo 20, mas se você se recusar e se rebelar, você será devorado pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Agora, ouça isso. Se a obediência é a chave que destrava todas as provisões do céu, então a desobediência, ela tranca o céu. Eu vou ler novamente. Se a obediência é a chave que destrava, abre todas as provisões do céu, então a desobediência, ela tranca o céu. Agora, de acordo com as Escrituras, o céu fica trancado. Por quê? Porque eu tenho uma outra declaração que eu vou ler que vai fazer você entender isso melhor. Isso ilumina a parte B do que eu acabei de ler. Deus não pode se mover. Deixa eu ler a primeira declaração, depois eu vou juntar com o segundo. Vai ficar melhor para entender. Se a obediência é a chave que destrava todas as provisões do céu, pense nisso. Tudo que Deus tem para nós. Se a obediência é a chave que destrava isso, então a desobediência bloqueia, tranca o céu. Agora, essa próxima declaração aqui: Deus não pode se mover na esfera da terra e a mão dele ficar amarrada enquanto ele senta no trono dele e vê e assiste seus filhos sofrendo. Sem a obediência, veja, Deus não pode se mover no céu até que haja obediência na terra. E a não ser que haja obediência na terra, Deus diz, bota a mão para trás e fala, não posso fazer nada, porque eu preciso que a obediência venha primeiro. Deus não é injusto, mas Deus não pode ir contra a palavra dele. Veja, então Deus diz, eu preciso que você obedeça. E aí quando você obedecer, isso vai destravar o céu. Você pensa que Deus tem um livro de regras, que ele senta lá e fica vigiando, olhando toda vez quando as pessoas obedecem, desobedecem, obedece, desobedece, obedece, desobedece. Você pensa que Deus fica tentando acompanhar cada desobediência, obediência? Não. Ele tem tudo já em efeito. As palavras dele já preparam o padrão. E a própria palavra julga tudo. Deus não precisa ficar falando e olhando, vigiando. As palavras dele julgam todas as coisas. Através de princípios e preceitos, julga todas as coisas. É como, eu não vou dizer, Deus não fica no automático, mas já está tudo já em efeito. E nós não podemos mudar isso. Porque Deus disse, se Deus disse, nós não podemos mudar o que Deus disse. Não pode ser alterado, não pode ser ajustado. Não pode ser comprometido. Veja, você não pode comprometer com Deus. Porque Deus é um Deus justo. E Ele simplificou para nós. Se você estiver disposto e for obediência, tudo que Deus quer é um pouco de disposição. E você diz para Ele, sim, Senhor, obediência. É tão fácil isso. É fácil como um pedaço de torta. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, eu estava estudando nessas linhas
E às vezes você coloca as coisas no teste, espiritualmente falando, porque Deus fala conosco o tempo todo. Eu estou andando de bicicleta outro dia, acho que foi ontem ou hoje. Não lembro qual foi o dia. Eu estava andando de bicicleta e eu estava indo lá para perto da minha rua. E eu ouvi o Espírito de Deus falando. Deus fala conosco o tempo todo. Eu geralmente viro à esquerda primeiro. É hábito, sabe? Esses hábitos que a gente sempre tem. Às vezes você tem que sair do seu hábito. Você me ouve? Para ouvir Deus. Então, era o meu hábito ir para virar de esquerda. Eu sempre ia à esquerda, depois eu ia até o final da rua. Mas nessa vez eu vi o Senhor falar para mim, vá para a direita. E aquilo ficou me... Eu falei, mas por que eu tenho que virar à direita? Então, mas eu terminei indo, acabei indo pela direita, virei à direita, e eu estava passando por uma rua que eu normalmente não passo por ela, e um dos meus primos estava sentado lá. Ele é um primo que fala palavrão, fala palavras feias, bebe cerveja às 8 da manhã. Mas, tendo dito isso, o Senhor mandou parar ali. E eu falei, tem que falar com ele então. Ele é cristão, sabe? Eu não vou. Ele vai à igreja. E ele canta no coral. Eu não quero falar o nome dele, mas eu tô quase lá. Mas tendo dito isso, meu tempo já está quase acabando. Eu sentei lá com ele, com meu primo, e nós estávamos só falando coisas, nada demais, falamos de como estava o tempo. E eu estava esperando por uma abertura para ver o que o Senhor queria que eu falasse. Mas esse rapaz veio no caminhão dele para medir a água ou a luz. Ele veio medir lá a água ou a luz. E ele estava lá fazendo a leitura. E eu disse, ele veio até nós e para começar a conversar conosco. Eu deixei ele falar e eu disse, rapaz, você é nascido de novo? Ele ficou me olhando meio confuso, ele botou um olhar confuso assim, falou, o que você está falando? Eu disse, você já orou a oração dos pecadores, você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Ele falou, não, eu nunca fiz isso. Eu falei, então ora essa oração comigo. E ele nasceu de novo bem ali. E eu sabia por que eu passei por aquela rua. Passei pelo meu primo que bebe e fuma. Ele toma cerveja às 8 da manhã. Sei porque eu passei por ali. Mas se eu não tivesse obedecido, e se tivesse saído da minha rotina regular, não tivesse saído da minha rotina secular, tivesse ido para a esquerda, Deus, ele estava tentando fazer algo acontecer na esfera da terra. Ele precisava de uma obediência para fazer isso. Deus precisa da nossa obediência. E isso não acontece por acidente. Mas você precisa estar disposto a obedecer. Eu não discuti com Deus, eu falei, Senhor, eu sempre viro à esquerda, não disse isso. Não, mas eu virei à direita. Quantas outras coisas que Deus tenta fazer chegar na terra através de nós, para que possamos executar a vontade dele aqui na terra. Quantas vezes já perdemos as direções de Deus através de fazer nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, porque temos os horários contados e tentamos fazer nossas próprias coisas. Mas, ainda assim, dizemos, eu obedeço a Deus, eu faço tudo que Deus me fala para fazer, mas às vezes nós perdemos. Eu não penso que é intencional. Porque, intencionalmente falando, nós queremos agradar a Deus. Eu penso que são hábitos velhos que precisam ser quebrados, julgos quebrados, ou velhos que precisam ser quebrados, para que Deus possamos nos livrar dessa desobediência e nos render a Deus com todo o nosso coração, força e mente. Eu estou quase acabando. Agora ouça isso. Esse versículo aqui em Hebreus 5:9, 5 e 7. 5 e 7. Nós lemos o versículos 8 e 9. Eu quero que você veja. Eu botei ao contrário os versículos para o nosso entendimento. Versículo 7 ele diz que nos dias de sua carne, quando ele ofereceu orações e súplicas com choros fortes e lágrimas para aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido naquilo que ele temia. Agora, o ponto para eu ler isso aqui agora é: Jesus precisou
passar dificuldades com a carne dele no jardim do Getsemane. Então, às vezes, não é o seu espírito que não quer obedecer. O seu espírito está pronto, você nasceu de novo. O seu espírito sempre está aberto e se rendendo a Deus e obedecendo a Deus. Mas essa carne, Jesus teve dificuldade com a carne dele. Ninguém quer morrer. Não, ele não queria morrer. Mas, sabe o que ele fez? Ele voltou lá para o espírito dele. E ele fez essa declaração no versículo 22 de Mateus. Senhor, não a minha vontade, mas o que? A sua vontade seja feita. E é isso que precisamos declarar quando Deus tenta fazer com que obedeçamos a Ele. Ainda quando nossa carne e todas as outras coisas ficam chorando e clamando e fazendo barulho, dizendo que nós não obedecemos a Deus. Senhor, tendo dito isso, não a minha vontade, Senhor, mas a sua vontade seja feita. Jesus pagou um preço muito alto para assegurar essa obediência para nós. E agora eu quero conseguir glorificar a Deus nas minhas ações. Eu quero ser agradável a Deus. Eu quero agradar a Deus. Você não quer? Eu quero obedecer a Deus, não em algumas coisas só. Eu quero obedecer a Deus em todas as coisas. Até mesmo quando é difícil. Aí é quando Deus recebe mais glória ainda. Até mesmo quando é difícil obedecer. Até mesmo quando não é conveniente obedecer. Agora, eu tive muitas instâncias, muitas situações onde não era conveniente e não me sentia bem em obedecer. Mas, tendo dito isso, eu sabia que era certo e eu sabia o que era santo. E a coisa principal, eu sabia que Deus ia fazer acontecer algo na terra. E nós vamos voltar para Efésios 4:16, e aí eu vou concluir. Eu nem tenho tempo de ir lá, mas ele fala sobre até que todo o corpo cresça, o corpo cresça. E é isso que Deus deseja para nós. Bem, vocês foram bons ouvintes, e eu oro para que eu tenha dito algo que tenha nos ajudado. Então, Pai, nós te agradecemos demais pela sua palavra. O Senhor é um Deus bom. Nos ajude a andar nessa obediência perfeita que o Senhor assegurou para nós. Nós te agradecemos por isso agora. No nome de Jesus. Amém. Amém. É hora dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você precisar de um envelope, levante suas mãos. Diáconos estão andando